Vamos abrir a palavra. Esse mês, abra aí em Hebreus capítulo 11, porque esse mês a igreja tem tratado aos domingos o assunto pela fé. Homens e mulheres que viveram pela fé. E Hebreus capítulo 11 é considerado o capítulo da fé. É a tropa de elite aí, de pessoas que viveram a vida realmente diferenciada, porque tiveram uma fé assim tremenda. E dentro dessa relação, o escritor aos Hebreus, ele vem citando alguns, e esse mês você já ouviu sobre Sansão, você já ouviu sobre Elias, e hoje nós traremos outro considerado aí, heróis da fé. Capítulo 11, no versículo 32, depois o escritor aos Hebreus dizer sobre algumas pessoas, alguns homens e mulheres, no versículo 32 ele diz: e que mais eu direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel. E agora eu quero grifar: e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha. E agora eu vou grifar de novo: puseram em fuga exércitos estrangeiros. Os profetas puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tudo isso com um agente chamado fé. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3, para te ajudar aí, fica depois de 1 Reis. Ficou mole agora, hein? Acabou o 1 Reis, começa o 2 Reis aí. A história de alguns reis. Eu gosto muito da parte histórica da Bíblia, particularmente dizendo. E quando eu olhei toda aquela galeria dos heróis da fé, no capítulo 3 de 2 Reis, todos acharam? Diga amém quem achou. Amém. Misericórdia para quem não achou aí. Todos acharam, né? Então vamos lá. Capítulo 3, no versículo 17. Vou começar por aí. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vamos entender o contexto dessa fala, entender quem disse isso também. O capítulo 3 começa dizendo um nome aí, Jorão. Quem é Jorão? Se você veio no domingo passado, você ouviu o pastor Igor falar sobre o profeta Elias. E Elias tem alguns momentos com o rei Acabe, que era o rei em questão naquele momento que reinava sobre Israel. Mas Acabe levantou altares a Baal, juntamente com a sua esposa. Alguém sabe o nome da esposa de Acabe? Jezabel. Só de falar Jezabel, Elias fugiu da presença dela por alguns dias e foi parar dentro de uma caverna. Só para você ter uma ideia quem era Jezabel. Que também levantou altares à deusa Acera. Mas Jorão agora é filho de Acabe, um rei que se desviou dos caminhos do Senhor. E o texto do versículo 1 diz: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. Eu não sei se você já enfrentou alguma crise, ou se está enfrentando nesse momento, se ela é de âmbito espiritual, ou financeira, conjugal, relacionamento. Mas a crise é, na verdade, um desencontro daquilo planejado com o resultado alcançado. Quando você desencontra aquilo que você planejou, dedicou o tempo e o resultado não é satisfatório como você queria, normalmente nós entramos em uma crise. Por quê? A expectativa não foi alcançada. E a expectativa do povo de Israel nesse momento, ela não estava sendo alcançada. Mas é interessante entender que nesse contexto do capítulo 3, esse rei, no versículo 2 diz que ele fez coisas
diferentes de seu pai Acabe, porque ele destruiu alguns altares de deuses pagãos. Mas, no entanto, continuou na prática do pecado, assim como Jeroboão. Então era alguém que, nesse momento, também estava distante de Deus. E agora é interessante porque Jorão, ele vai buscar ajuda. Mas ele vai buscar ajuda a quem? Nós já lemos no versículo 2 o nome de Josafá. Josafá era rei de Judá. Se você voltar à história e entender um pouco da história bíblica, você vai lembrar que as 12 tribos de Israel foram divididas. 10 tribos para um lado, para o norte, e as 2 tribos do sul se apartaram. Então quem reinava nas tribos de Israel, nesse momento, era Jorão. E as tribos de Judá, Josafá. Mas Josafá era um homem que andava com Deus. E 2 Crônicas 20, ele traz uma das orações mais belas da Bíblia, que quem faz é Josafá. Para mim existem 2 orações importantes na Bíblia, diferenciadas. Primeira, de Jonas, no ventre do peixe. Você vai ver que o homem ali se humilha de uma maneira tremenda no capítulo 3 do livro de Jonas. E a de Josafá, em 2 Crônicas 20, é uma oração assim, tremenda. Por quê? Porque o cerco estava acontecendo, 5 reis estavam cercando o povo, e agora Josafá começa a orar e dizer a Deus: Senhor Deus, nas tuas mãos tem a força e o poder. E o texto diz que até as crianças estavam prostradas naquele momento. E aonde Asaf, aquele que assistia diante do altar de Deus, diante da arca da aliança dentro do templo, escreve um dos salmos, clamando a Deus por misericórdia. E a vitória naquele momento veio por quê? Porque Deus levantou um profeta. E Deus falou: vocês não precisam batalhar, sabe o que vocês fazem? Apenas cantem. Imagina os 5 exércitos cercando a cidade e Deus fala assim: vocês peguem agora e vão cantando. E quando eles chegaram no local da batalha, todos ali já estavam mortos, o Senhor havia ido na frente. Mas pela fé eles conquistaram esses reinos. Jorão causou um problema para Israel. Qual é o problema? Com a morte de seu pai Acabe, existia um rei chamado Moabe, da terra de Moabe, os moabitas. Quando você vai lá em Gênesis 19, você encontra de onde veio Moabe, a sua linhagem. Moabe e Amon são 2 filhos de relação incestuosa de Ló. As suas filhas embebedaram o próprio pai, tiveram relações com o pai, e a filha mais velha nasceu Moabe, de onde deu origem aos moabitas. E Amon, da filha mais nova, os amonitas. Mas Moabe, ele pagava taxas e impostos para Israel. Você pode ler comigo aqui, no versículo 4. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributos ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe, ele rebelou-se contra o rei de Israel. Então, o que está acontecendo aqui? Jorão, rei de Israel, está ameaçado o seu reino, porque Moabe, a terra de Moabe, através do rei Messa, ele disse: eu não pagarei mais impostos para Israel, e nós estamos indo atacando. Mas os próximos versículos mostram que Jorão, quando ele passou por revista a sua tropa de Israel, ele notou que o seu exército, ele era muito inferior. Então ele foi buscar ajuda. Josafá. Nos dias de hoje, bastaria um WhatsApp aí, né? Mas ele mandou uma mensagem. E aí a resposta de Josafá foi: fique tranquilo que os meus homens formarão com você um único exército, e os meus cavalos formarão com os seus cavalos um único exército. Eu estarei contigo. E por onde nós vamos atacar? Nós vamos por Edom. Então na vinda, o que fez Josafá? Já passou no rei de Edom e trouxe junto. Então agora você tem unido aqui 3 povos: o povo de Israel, o povo de Judá e o povo de Edom, para combater os moabitas. E é interessante, queridos, porque agora, para a gente entender o que nós lemos primeiro, você vai entender muito bem o que é uma pessoa com fé e uma pessoa sem fé, diante de uma batalha. Você está em batalha, está em problema, sabe qual é o diferencial de você enfrentar o problema? É a fé. Porque alguns oram agora, entregam nas mãos de Deus e já sai daqui angustiado.
Houve entrega? Houve fé realmente? Então a fé vai fazer um diferencial tremendo nessa batalha agora. Por quê? Vamos ao versículo 9. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, algumas versões vai dizer que eles estavam rodeando por 7 dias. Já havia acabado água para quem? Para os homens e para os animais. Aí eu te pergunto, para que levar animais para a guerra? Claro que alguns iam em tropa, com cavalos. Mas além disso, eu tenho que alimentar esse exército. E era comum eles levarem o que? O seu gado junto. Mas a região era desértica, e 7 dias acabou a água. Não tem água para o exército, não tem água para o gado. E a frase daquele rei que está distante de Deus é a seguinte, versículo 10. Exclamou então o rei de Israel, e agora, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Isso é um pensamento positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Olha, eu acho que Deus separou nós 3 aqui, para que agora a gente caia na mão do rei de Moabe. Mas quem ele havia chamado para combater? Josafá, um homem que andava com Deus, um homem de fé. E qual é o versículo 11? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? E agora a gente vai começar a tirar algumas observações dos textos, algumas lições para nós. Primeira coisa, quando você entra numa crise, jamais pense, jamais culpe a Deus por você estar numa situação desfavorável. O que Deus tem a ver com as suas escolhas? Porque Josafá, se Deus houvesse falado com ele antes dele partir, se Josafá tivesse consultado a Deus, se ele atende o pedido de Jorão ou não, ele não estaria nessa situação. No entanto, Jorão está dizendo assim, Deus nos trouxe aqui para que a gente morra. Mas Josafá, a primeira preocupação dele é o seguinte, bom, se eu já partir sem Deus, a partir de agora, eu tenho que andar com Deus. E aí ele já diz assim, será que não existe algum profeta aqui para que a gente consulte o Senhor? Em nenhum momento você vai ver na vida de Josafá ele culpando algo vindo da parte de Deus. Jorão já achou que Deus estava reunindo eles ali para a morte. No versículo, continuando o versículo 11, na segunda parte diz assim, um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate está aqui, ele era auxiliar de Elias, ou ele era o que lavava suas mãos. O chamado de Eliseu é um negócio tão impressionante, porque Elias, se você voltar um pouco em 1 Reis, você vai ver que Elias, ele só passou diante de Eliseu, bateu a sua capa no seu ombro, e Eliseu entendeu que era o chamado. Você sabe o que Eliseu faz? Eliseu, a primeira fala dele é a seguinte, eu posso ir até meus familiares, despedir deles, e repartir tudo aquilo que eu tenho? A atitude de Eliseu é a seguinte, digamos que o pastor Wesley me chame para um ministério, uma missão. Eu falo, só posso ir lá em casa despedir da Márcia, vender meu carro, moto, tudo, para que eu não tenha mais vínculo aqui? Porque eu estou contigo, é isso que Eliseu está dizendo. E Eliseu, você continua lendo, ele fez para todos os seus amigos e ali aquela cidade, no termos de hoje, ele fez uma churrascada com todo o seu gado. Ele dividiu, ele serviu comida, ele falou, acabou para mim, agora é o que? É a missão, estou com Elias. Esse foi Eliseu, e é Eliseu. E Eliseu é um dos únicos homens que no capítulo 13 vai dizer o seguinte, só de um homem cair dentro da sua cova, depois da sua morte, ao tocar os seus ossos, esse homem ressuscitou. Está aqui em 2 Reis 13. Tamanha era a fé de Eliseu. Então na galeria dos homens da fé, os profetas, Eliseu, ele também é um homem diferenciado. Lembrando que o poder não estava nos ossos de Eliseu, mas ao Deus que ele serviu. Porque alguns ouvindo isso acham, mas como que esse camarada curou depois da morte? Depois da morte, amigo, ele não faz mais nada. Mas tamanho era o poder que Deus lhe emprestava, que mesmo depois da sua morte, Deus se manifestou através dos seus ossos. Então é um camarada diferenciado. E quando o rei diz isso, olha, nós temos aqui Eliseu, sabe o que é interessante? Josafá vai dizer assim,
Então vamos até ele. Mas chegando diante de Eliseu, olha aí, versículo 12. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: olha isso aqui, nada tem a ver com você. Por que você não vai consultar os profetas de seu pai e de sua mãe? Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis para entregar-se nas mãos de Moabe. Jorão ainda está naquele pensamento: foi Deus que nos trouxe até aqui. Deus quer realmente exterminar os nossos povos. E aí olha o que responde Eliseu, versículo 14. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, no versículo 15, o que ele pede? Mas agora traga-me um arpista. Amigos, primeira coisa, a disposição de Eliseu, de Josafá, perdão, de ir até o profeta. Sabe quando Deus vai agir e vai intervir nos seus problemas? Quando você tiver a disposição de ir até Ele. Porque para alguns dá a impressão que Deus tem que fazer tudo por nós, mas você quer ficar na sua zona de conforto. E Deus está dizendo assim: você vem até a mim. Porque quando ele fala com Jeremias, Deus falando com Jeremias, ele diz: desça até a casa do oleiro e lá eu te darei instrução. E ele diz para Ezequiel: Ezequiel, e Deus explicando o ministério para Ezequiel, ele está dizendo: Ezequiel, é o seguinte, ó, se você não falar de mim para uma pessoa e ela morrer no seu pecado, você levará a culpa nisso. Tem peso isso. Se Deus separa pastores para pregar para o seu rebanho e a mensagem não chega, Deus leva em alta conta isso. Meus amigos pastores, Deus leva em alta conta. E aí Deus conversando isso com Ezequiel, ele vai dizer o seguinte para ele: desça até o vale, e lá eu te darei instruções. Deus quer que você e eu tenhamos disposição de ir até Ele. Porque Deus vai falar contigo a hora que você estiver realmente desprendido de tudo que você tem, do seu problema, da sua vida confortável, e dizer assim: eu tenho que ir até Deus, eu preciso ouvir a Deus. E você acha que Deus não vai falar? Nesse contexto, falava através dos profetas, hoje, através do Espírito Santo. Ele impressiona nossos corações. Ele fala. E se Ele tiver que mandar uma pessoa estranha chegar até você e dizer assim: olha, eu só quero te falar uma coisa, Deus vai usar. Porque alguns questionam assim: Marcos, olha, eu tive uma impressão e tal. Eu falei: o que você acha no seu coração? Não, eu acho que foi por Deus. Então está tudo certo. Sabe por quê? Porque quando Deus se manifesta, Ele não deixa dúvidas. Se eu entrar, será que foi Deus? Desculpe, já não é Deus falando. Por quê? Porque quando Deus se manifesta na sua vida, você não tem dúvida que foi por Deus. E há situações na sua vida que você diz: rapaz, só por Deus que isso aconteceu. E realmente, Deus se manifesta dessa maneira. Mas eles tiveram a iniciativa, Josafá, de ir até o profeta, para consultar o Senhor. Porque a situação é a seguinte, querido: se você já está em crise, é porque talvez as suas escolhas te levaram numa situação que você escolheu sem Deus e agora ela é muito desfavorável. Então não continue insistindo em querer escolher sem a presença de Deus. Já vai até Deus e já clame a Ele: Senhor Deus, até aqui se eu fiz errado, agora eu preciso da Tua ajuda. É o que Josafá estava dizendo: olha, eu já estou no deserto, eu já estou aqui, já acabou a água, estou com sede. Eu tenho que clamar ao Senhor para que Ele resolva. Continuando no texto, no versículo 15: mas agora traga-me um arpista. Algumas versões vai dizer: traga-me um tangedor, se a sua Bíblia estiver assim. É aquele que está manuseando o instrumento. Sabe o que é importante nisso? É para que Deus aceitasse. Eliseu pede um arpista. E sabe o que isso nos diz da música? Que a música tem um lugar tremendamente importante dentro da adoração a Deus. A música jamais vai ser para tapar buraco. Ah, o Marcos terminou 15 minutos antes, põe 3 músicas aí, vamos cantar até as 9 para ir embora.
Não, canta mais uma aí, canta mais uma que o povo não está chegando. Vamos enrolando o povo aí, vamos cantando. Isso não é adoração. Isso é fogo estranho diante de Deus. Você vai ter que entender sim, irmãos, queridos. No céu, você acha que vai ter estudo bíblico? Vai ter pregador? Você acha que o pastor Wesley vai ser pastor no céu? O céu é ambiente de adoração, de louvor a Deus. Porque nas visões dos profetas e na visão de João, toda vez que ele vê o trono de Deus, o que ele vê? Ele vê anjos louvando a Deus, ele vê os 24 anciãos, ele vê seres criados por Deus, todos fazendo o quê? Louvando e adorando ao Senhor. Capítulo 5 de Apocalipse é uma das maiores adorações explicadas na Bíblia através de visão. Lá estavam todos o quê? Adorando, louvando. A música tem uma importância tremenda na adoração. Se engana quem gosta de chegar às 20h20, porque eu sei que vão cantar até 8h20, chegar na hora da mensagem, cara. Realidade nossa. Sábado pela manhã eu fico ali atrás todos os sábados. O horário nosso é às 8h40. 8h40 a igreja está cheinha. 8h, 8h10, 8h15. Pode chegar que tem lugar, mas muito lugar na igreja. Talvez o lugar da música, muitos ainda não entenderam a importância que isso tem. Mas Eliseu, para convidar o Senhor, para que Deus se manifestasse, sabe o que ele pede? Traga-me para mim um tangedor, um arpista. E agora no versículo 16 diz assim, ainda no 15, enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale. Onde os camaradas estão? 7 dias caminhando no deserto. E Deus está falando assim, ó, cave, mas cave muito vale, muita cova. Não é para pôr corpo não, é para pôr água. Porque no deserto que eu, Deus, controlo, vai ter abundância de água. Você quer muita bênção de Deus? Pede. Mas esteja preparado para cavar, porque a bênção de Deus é muito maior daquilo que você pede. A nossa visão humana é muito pequena diante daquilo que nós pedimos para Deus. Por que nós pedimos que, Senhor Deus, eu tenho que pagar um boleto amanhã segundona, faz o meu fornecedor aparecer lá. Está tudo certo, pode pedir, mas é pouco demais para Deus. Além de fornecedor que está te devendo, Deus pode mandar ainda novos clientes para você. Porque a bênção dele sempre vai ser mais daquilo que você precisa. Ele manda, ele fala, eu estou aqui para te abençoar, mas venha até a mim. Segunda-feira muitos não gostam, né? Inclusive o Garfield, né? Para quem conhece o Garfield, segunda-feira para ele é terrível. Mas sabe o que é interessante? Ao invés de você chegar amanhã sisudo, para dar um bom dia para os funcionários, já de cara fechada, porque o funcionário ele sabe quando é o dia de pedir aumento e o dia de não, né? A gente conhece isso. Mas antes de chegar com esse espírito no seu trabalho, ou no seu estudo, ou dentro de casa, depois de um dia difícil de trabalho, olha para a tua esposa e louve o Senhor. Olha para o teu funcionário e agradece pela tua empresa. Olha para a faculdade que você está hoje estudando e agradece a Deus por capacidade intelectual que Ele está te dando. Já entra em espírito de louvor, já entra cantando, já manda lá um Bem Junto a Cristo não, que geralmente a gente canta mais em funeral, né? Mas pega um hino bem alegrinho aí e já chega cantando, assoviando. Menino mais moderno, né? É duro ter 48 anos, né, pastor? A gente lembra só de coisa antiga, né? Mas faça diferente, por quê? Porque Deus quer se manifestar, mas seu coração tem que estar voltado para isso. Você tem que estar em adoração. Eliseu, ele começa agora e a mão do Senhor foi sobre ele. E toda vez que você vê na Bíblia a mão do Senhor, você vai ver que envolve muito poder. E ele continua dizendo aí no versículo 17, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Por que o asfalto está molhado hoje? Porque veio chuva. Mas Deus está dizendo assim, vocês não vão ver nem vento nem chuva, mas vai amanhecer, cara, encharcado isso aqui. Sabe que tem bênção, irmãos, que talvez você não enxergue realmente. Parece que nada vai acontecer. Mas Deus, você vai ver pelo texto que Ele fez chover em outra região, e a água veio até ali. Tem bênção que Deus já está preparando, está soltando lá em cima, que daqui a pouco ela chega na tua vida, fica tranquilo. Continua orando, continua clamando, não desiste.
Porque Deus está preparando tudo, o momento melhor é dele. Eu não posso precipitar, se eu coloco na mão de Deus, a vontade tem que ser dele. E muitas das coisas que nós pedimos a Deus vai ser pedra de tropeço na nossa vida. Entendam que a bênção vai atrasar, vai demorar e talvez não venha. Mas se Deus está falando assim, ó, pode cavar que eu vou mandar água, Ele vai mandar água. Ele vai mandar água. E olha só, continuando no versículo 19, 18. Mas para o Senhor isso ainda é o quê? Pouco. Ele também lhes entregará Moabe em suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera. Taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Quando você tiver um tempo na sua casa, leia Deuteronômio 20. Vai ter umas regras de guerra lá de Deus. Quem Deus não manda para a guerra? Casadinho de novo. Se você ainda não foi para casa, não desposou sua esposa, sai de forma, vai para casa, amigo. Vai curtir tua lua de mel. Aquele que construiu uma casa e ainda não morou nela, não habitou, não deu tempo ainda de curtir, sai de forma aí, volta para casa. Tem algum medroso no meio do povo? Tem algum covarde? Tem. Amigo, volta para casa, para que você também não passe esse sentimento para os outros soldados. E não tem coisa pior, queridos, do que uma pessoa negativa, assim como Jorão, está remando para trás, sabe aquela pessoa chamada tóxica, negativa, tudo vai dar errado, corta a volta disso aí, elimina da sua vida. Deus fala assim, tira do meio do povo esse povo aí, cara, volta para casa, por quê? Porque ele vai influenciar, ele vai desanimar o exército. Sabe aquele projetão chamado assim, Amigos de Fé, que a igreja cria? Tem gente que vai falar, não, isso aí não vai dar certo nunca. De quarta-feira, para com isso aí. Corta a volta desse amigo aí. O que é Impacto de Esperança, pastor, igreja central não faz. Corta a volta desse também. Vai você. Pega os livrinhos, ó, parte para a rua, vamos evangelizar. Ou você acha que não tem muito? Tem. São pessoas. Jorão, ao ouvir tudo isso, ele deve ter ficado realmente muito impressionado. Por quê? Porque ele vem de uma família que foi apóstata, no entanto, é direito dele do trono, e agora ele vê Deus através de Eliseu, aquele Eliseu que diz para ele, rapaz, se não fosse para Josafá, eu nem olhava para a tua cara. Mas tem promessa por causa de Josafá. Sabe o que isso me diz? Se tem promessa por causa desse cristão, por causa desse homem de fé, comece a procurar pessoas realmente que vale a pena você ter companhia. Porque talvez pela vida dele, Deus te abençoe. Entendeu que tem um amigo que ele vai te levar para o bem? Uma pessoa abençoada? Acompanhe este. Por quê? Porque a bênção que Deus derramará na vida dele, ela pode respingar na sua. E ela vai respingar na sua. Nós temos que escolher, sim. Temos que entender, pessoas boas com o mesmo foco, pessoas que estão buscando a Deus, querendo vencer na vida, está na dificuldade, mas está lutando, está feliz, está alegre. Versículo 20. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou toda a região. Qual era o horário? O horário da oferta de manjares, não é isso? Algumas versões aí. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, ou seja, quando no santuário estava ali as pessoas adorando o Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, sabe o que estava acontecendo? Deus estava abençoando. Por quê? Porque ali dentro do templo, o que estava acontecendo? Pessoas ofertando a Deus, dizendo assim, Senhor Deus, tudo que eu tenho é muito pouco diante do que o Senhor faz para mim. E Deus está dizendo, é nessa hora que eu vou me manifestar, porque esse coração entendeu que tudo pertence a mim. Então tem bênção para esse aí. E desceu água, através de Edom, até onde eles estavam. Para a gente ir para o tema final. É interessante que no versículo 21 e o 22, olha só o que diz a Bíblia. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira.
Ao se levantarem, na manhã seguinte, o sol refletia na água, para os moabitas que estavam defronte dela, e a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque Moabe. Olha só o que Deus fez, confundiu a mente desse exército inimigo. Porque quando eles olharam a água e o sol refletia de cor avermelhada, eles falaram: bom, é certo que Josafá, é certo que Jorão entraram em combate entre eles mesmos. E tudo isso que a gente está vendo é sangue. E sabe o que eles fizeram? Se dispuseram das suas armas e foram até lá. Vamos pegar o despojo de guerra, vamos ver o que sobrou para a gente lá. E aí no versículo 24, diz assim: quando porém os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram, destruíram as cidades, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kiriaresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras o cercaram e também o atacaram. A vitória vem do Senhor, sempre. Quer vitória na sua vida? Vida com Deus. Todo inimigo que você for enfrentar, seja ele enfermidade, seja ele financeiro, seja ele relacionamento, está com dificuldade aqui? Busque ao Senhor. Porque essa noite eu falaria de Moisés. Mas tem um trecho de Deuteronômio, quando eles chegaram diante do mar, que Moisés diz assim: vocês estão olhando para os egípcios? Eu afirmo para vocês que é a última vez que vocês estão vendo esse exército. Aí eu te pergunto, você acha que isso é antes ou depois de abrir o mar? É antes. O mar já tinha aberto? Não. Mas Moisés tinha certeza que Deus faria ali um milagre. Tenha certeza que Deus pode todas as coisas na sua vida. Tenha certeza que Deus pode resolver os seus problemas. Mas Deus, Ele não está aí para ficar resolvendo problemas. É certo que Deus diz assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Ezequiel 38, 18, 32. Deus não tem prazer no sofrimento do ser humano. Isso é uma consequência do pecado. O que Deus puder fazer para que a sua vida vá melhor, Ele vai fazer. Ele vai te ajudar. Mas uma coisa é certa, querido: se você não conseguir vitória agora, em vida, uma vitória é garantida para você em Cristo Jesus. Porque no dia que Deus retornar, Jesus retornar, todos esses problemas serão sanados. Todos os exércitos do mal serão vencidos. Eu posso levar uma vida atribulada? Posso levar. Mas com a morte é um descanso. E depois desse descanso, Jesus vem. Ou talvez você tenha o privilégio de ver Jesus voltando ainda em vida. Então a vitória, ela é garantida de qualquer maneira. Então não devemos ser murmuradores, como foi Jorão. Nós temos que entender que nós temos que ser como Josafá. E como Josafá, buscar o melhor caminho para chegar até o Senhor. Naquele contexto, era o profeta Eliseu. E Eliseu estava aqui no começo do seu ministério. Ele havia só feito uma coisa: toda a água da região ela era impura para beber. Eliseu falou: me dá sal aqui. Jogou na fonte, e aí a Bíblia diz que até hoje a água é limpa para se beber. E Eliseu, um pouquinho antes disso, essa é a terceira participação de Eliseu na sua história. O que ele havia feito? Bateu a capa do Rio Jordão, o rio parou seu fluxo e ele passou em seco. E quando os homens viram isso, falaram: é certo que Elias está com Eliseu. E Eliseu foi humilde, ele pediu porção dobrada do que Elias havia recebido. Sabe por que ele pede dobrado? É porque realmente ele conhecia o Deus de Elias. Não dá para pedir menos, é isso que eu estou dizendo. Deus pode te dar muita coisa, mas é para seu benefício? Ah, então eu tenho que entender isso. Eu posso pedir um monte de coisa, mas será que é o melhor para você?
Agora, eu gosto muito disso aqui na Bíblia. Tudo e todas as coisas só são para servir uma coisa. Se Deus for glorificado, Ele te dará. Mas se for apenas para a sua glória, a glória humana, você jamais receberá. Jamais. Quem promete glória humana e glória terrena é o inimigo de Deus, não é Deus. Deus promete uma glória sim. Ele promete um novo céu e uma nova terra, através de Cristo Jesus. Deus abençoe você. Nós vamos ter uma música ou não, Cleverson? Vamos orar então? Vamos ficar em pé? E você vai sair daqui hoje cantandinho, tá? Começa o dia amanhã louvando ao Senhor e deixa Deus responder suas orações. Vamos orar. Querido Deus, Deus de Eliseu e Josafá, o mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, o Senhor que também nos fez, louvado seja o Teu nome nesse momento, Senhor Deus. Senhor, esses homens tiveram fé suficiente para ver milagres acontecerem. Senhor Deus, se nós queremos verdadeiros milagres na nossa vida, também nos dê, Senhor Deus, olhos de fé. Mude, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração. Cause impacto, Senhor Deus, na nossa vida através da fé. Nos dê, Senhor Deus, nos fortaleça. A esperança é linda, Senhor Deus. O livro de Hebreus diz que fiel é aquele que prometeu. Que nós possamos sempre lembrar disso, Senhor Deus. As Tuas promessas sempre se cumprirão. E essas histórias estão relatadas para que a gente tenha exemplos do Seu poder. Então, Senhor Deus, que a gente confie cada vez mais no Seu poder. Como igreja, Senhor Deus, use essa igreja para abençoar a vida de pessoas. Que nós sejamos, Senhor Deus, como Josafá, pessoas positivas, pessoas, Senhor Deus, que têm um relacionamento contigo. E como Eliseu, Senhor Deus, a sua mão caía sobre ele. E toda vez que isso se manifestava, Senhor Deus, milagres aconteciam. Que a nossa vida, Senhor Deus, use a nossa vida para sermos milagres vivos diante das pessoas. Que as pessoas sejam abençoadas por cada pessoa que está aqui. Tire de nós, Senhor Deus, toda enfermidade, todo problema, dificuldade. Nos ajude, Senhor Deus, a vencer essas batalhas. Mas, Senhor Deus, principalmente, nos dê, Senhor Deus, no nosso coração, um desejo, Senhor Deus, um anseio de buscar realmente a salvação em Teu Filho Cristo Jesus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus. Realmente não somos merecedores, mas a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor Deus, é algo impressionante. Então é através, Senhor Deus, e é em nome desse amor que o Senhor tem por nós, que nós lhe pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.